Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Motiori, o nosso espaço na internet para promover boas conversas e plantarmos sementes de transformação na nossa querida internet. Eu sou Carlinhos Villaronga, falo com você aqui da província de Shizuoka, no Japão, e quero compartilhar hoje com você um bate-papo muito agradável que eu tive com o casal Dante e a Rosa. O Dante, ele é venezuelano, e a Rosa, uma brasileira. Eles são casados, eles são um casal, e eles têm em comum o fato de ambos serem missionários e de eles serem psicólogos, né? Eu gosto de bate-papo com psicólogos, então foi interessante conhecer esse casal no último final de semana, e eles vieram passar 3 meses aqui no Japão, oferecendo voluntariamente o seu talento e a sua capacidade aí profissional para ajudar a comunidade brasileira que vive aqui no Japão. Foi um bate-papo interessante porque eu tive a oportunidade de ouvir deles, que vivem lá no Brasil, quais foram as impressões que eles tiveram ao interagir com a comunidade brasileira durante esse período de viagem deles, que é de cerca de 3 meses. Tem muitas pérolas, muitas coisas interessantes para a gente refletir que surgem aí a partir deste bate-papo. Algumas informações importantes antes de você ir para o episódio. 1. Para você acompanhar tudo que eu tenho feito aqui na Nabecast, @NabecastJP no Instagram. É bem legal você também seguir @NabecastJP no YouTube, porque é por lá que eu transmito os bastidores das gravações de episódio. Por exemplo, este episódio que você vai ouvir agora, ele foi gravado presencialmente, então não teve transmissão ao vivo. Mas quando eu gravo os episódios com pessoas remotamente em outros países, em outros lugares, cidades, enfim, eu transmito ao vivo no YouTube, então é uma outra maneira de você interagir com o conteúdo. Fica a dica de você seguir @NabecastJP. Se você só quer ficar por dentro do meu portfólio, Carlinhos Villaronga no LinkedIn. E se você gosta de um conteúdo um pouquinho mais aleatório, que fala um pouquinho aí das minhas caminhadas aqui no Japão, vai para Carlinhos Villaronga no TikTok, que é uma boa. Último recado, dá uma olhadinha no link da bio do Instagram, porque eu estou com inscrições abertas para o curso de Canva online e para uma imersão em vídeo curto presencial que vai acontecer na cidade de Hamamatsu. Então você dá uma olhadinha lá no link da bio do Instagram ou você confere aqui a descrição do episódio também, que é uma boa. Muito bem, recados dados, espero que você curta o episódio. Bora lá! Vou pedir para vocês se apresentarem, o seu nome, de onde vocês são e o que vocês fazem. Primeiras damas. Nós somos missionários e psicólogos, né? Nós viemos do Brasil, moramos em Curitiba. Trabalhamos com líderes, dando assessoria psicoemocional, né, para líderes, e consultoria também para empresas, escolas, e nisso que trabalhamos. E viemos aqui no Japão para estar apoiando os imigrantes brasileiros aqui no Japão. Bom, você é brasileira. Sou brasileira, meu nome é Rosa Maria. E o maridão já é um casamento transcultural. Sim, vou passar para ele. Saludos, mi nombre es Dante Quintana, venezolano, psicólogo, misionario. Residimos en Curitiba, estamos acá por la gran necesidad que hemos observado de muchos migrantes con altos niveles de ansiedad, altos niveles de depresión, y vinimos hasta acá para dar una asistencia a esta población brasileña en Japón. Na apresentação que vocês fizeram hoje, vocês falaram um pouquinho da especialidade de vocês, e isso me chamou a atenção. O seu esposo, ele é especialista em comportamento humano, correto? Uhum. Psicólogo especialista em comportamento humano, e você tem uma outra área de atuação, que é a área de traumas e mais alguma coisa. Eu sou especializada em perdas, lutos e traumas, né? E de sensibilização de trauma numa técnica neurocientífica que chama EMDR. Eu já ouvi falar, mas eu nunca conheci ninguém que trabalhasse com isso, não pessoalmente, pelo menos que eu me lembre. Eu trabalho nessa área, né? E atuamos então nesse atendimento, né?
atendimento específico, eu trabalho, né, nessa especificidade, e Dante, então, trabalha com outras coisas. Acho que eu vou pedir para ele falar, que ele é melhor. Legal. Ok, me he especializado en el área de adicciones, en el área de modificación de conducta, también en el área de atendimiento. He trabajado en el área con los indígenas, frontera Brasil y Colombia. Y dentro del comportamiento humano hay algunas situaciones que el hombre actualmente está desconectado de sí mismo, ¿no? Hay una estadística que dicen que de cada 10 hombres en Japón, 4 usan muñecas sexuales, ¿no? Claro. Entonces, eso es una desconexión, ¿no? Con la misma humanidad. Y bueno, acaba también de salir el muñeco varonil, con un precio de $40,000 para las damas. Entonces vemos como el mundo cada vez más descontextualizado de sí mismo, lo cual se necesita una intervención a nivel espiritual, emocional, psíquico e social. Uma coisa que vocês comentaram, né, enquanto vocês estavam se apresentando aqui na igreja e falando do trabalho de vocês, é das impressões que vocês tiveram no contato com a comunidade imigrante, né? Então, seu esposo, eu acredito que ele tem uma abertura legal com os latinos aqui na região, tem muitos peruanos, tem chilenos, tem várias nacionalidades aqui, etnias, mas eu acho que o grupo maior que tem aqui na região é brasileiros e peruanos. E vocês falaram um pouquinho aqui na igreja das impressões que vocês tiveram no contato com esses imigrantes. Então eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês, né, que são especialistas, né, psicólogos, têm áreas e, vamos dizer assim, maneiras diferentes de olhar o ser humano, você pela área aí do trauma, da perda, ele pela área do comportamento humano. O que vocês sentiram da comunidade imigrante? Na apresentação de vocês aqui, vocês falaram um pouquinho mais sobre até inclusive crianças, adolescentes e tal. Então eu queria ouvir um pouco de vocês assim, vocês que estão fora dessa bolha, né? Porque eu estou há 20 anos aqui, então o meu olhar está um pouco viciado, né? Eu olho de uma maneira que talvez algo que seja um absurdo, para mim é simplesmente uma quarta-feira qualquer, né? É o dia a dia. Mas vocês como especialistas e vindo de fora para atuar nessa área, que impressões vocês tiveram da comunidade, o que chamou a atenção, o que preocupou vocês, era sobre isso que eu queria ouvir agora, e vocês fiquem à vontade porque vocês são os especialistas. Bueno, en el área infantil o de la adolescencia del migrante niño brasileño, sufren mucho relacionado al cambio cultural, cambio educativo. Ellos sufren mucho relacionado a la alfabetización con el candil. Muchos de ellos les cuestan, se frustran y genera lo que se llama un síndrome del hikikomori, ¿no? Que es el síndrome del aislamiento social, que tiene 3 fases. Me aíslo de la familia, me aíslo de la sociedad y luego termino en suicidio. Porque quizás no se preparó a ese niño, ese adolescente para esta nueva etapa de su vida, nuevo cambio cultural, ¿no? Muchos niveles de ansiedad en la población migrante. Recuerda que el migrante viene con 5 lutos y pérdidas. Perdió su nación, perdió su cultura, perdió su estatus social, perdió la familia y la parte de la alimentación. Entonces, esos son duelos y pérdidas que al no elaborarla genera uma sintomatologia como a ansiedade e a depressão. Eu estou há 20 anos aqui e eu nunca ouvi ninguém expor sobre essa dor desse jeito. Quando a gente viesse para cá, alguém falasse disso para a gente desse jeito, eu acho que seria tão mais fácil, porque a gente sabe que tem o choque cultural, as pessoas falam disso quando a gente vem para cá, as pessoas falam assim, você vai sentir falta, mas ter separado em partes, eu achei interessante pegar essas 5 áreas e separar, que eu acho que se avisa a pessoa antes, fica tão mais fácil para você processar, porque você já sabe que você vai viver isso e você tem clareza do que é que você vai viver. Porque às vezes eu já conversei com alguns psicólogos
E realmente, assim, a gente percebe que tem muita gente adoecida com ansiedade e depressão. Eu sei que no Brasil também tem muito, mas aqui é meio comum, assim, você circula pessoas tratando de ansiedade e de depressão, é comum. Você encontra em qualquer lugar que você vai, qualquer círculo, seja igreja, centro espírita, entre empreendedores, entre artistas, sempre tem. Depressivos e ansiosos. É normal. Normal no sentido que você encontra muito. Mas na hora de você elaborar o que a pessoa tem, não é tão fácil, né? A pessoa não sabe dizer o que falta. E eu já conversei com alguns psicólogos de que eu tenho a sensação de que a pessoa fala, mas no Brasil tem muita gente ansiosa e depressiva também. Mas eu falo, cara, a gente está aqui no Japão, tem uma camada a mais que é difícil de explicar. Porque você está aqui, ao mesmo tempo, por exemplo, eu estou há 20 anos no Japão. Eu sei que o Brasil, que eu deixei lá atrás, não existe mais. Eu não conheço os atletas, eu não conheço as músicas, eu não conheço as piadas, eu não entendo a gíria, eu estranho o jeito de se vestir, eu estranho o jeito de se comportar. Então, o meu Brasil, aquele que eu tenho no afeto, ele não existe. O Japão, que é mais ou menos a minha casa, eu sinto que não sou parte daqui. Isso gera uma dor que é estranha e é difícil de gerenciar e muita gente não consegue nem verbalizar isso porque não percebe o que dói. Então achei muito legal essa maneira de olhar, falar, olha, você tem esse luto, essa perda. Cara, isso é muito interessante. Uhum. Então, quando nós falamos de perdas, toda perda traz um luto. Todo luto, ele precisa ser elaborado. Então, quando a pessoa não elabora o luto de todas as perdas que teve, vai entrar nesse nível de ansiedade e depressão. Quando você tem uma dor, né, depressiva, você não sabe decifrar, então você precisa de ajuda, né? Porque a depressão, a gente chama, né, de depressão maior, que é realmente o transtorno depressivo. Uhum. Então é um fator. Agora, as pessoas vivem tristes. E aí chamam essa tristeza de depressão. Então, as tristezas fazem parte da vida e tem que ser sentida. Então, o que perdeu? Toda tristeza ela está ligada a uma perda. Então, se está triste, pergunta para si mesmo, o que foi que eu perdi? O cérebro responde. Se você faz a pergunta certa, o cérebro sempre vai responder. Perdi isso. E aí, sim, né? É uma perda? Foi. Eu perdi alguma coisa, eu perdi alguém, como você estava dizendo, eu perdi meu país, eu não consigo achar mais. E eu estou aqui, eu não faço parte desse novo país. Então, o migrante, ele vive o quê? A identidade dele foi danificada. E ele não se encontra mais. Ele pertence a quê? E nós temos que ter o pertencimento. Nós temos que saber quem nós somos e pertencemos a quem. Quando a gente se perde disso, então a gente entra nesse vácuo, né? Uhum. Que nós vimos aqui os migrantes, os descendentes de japoneses, né, que estão no Brasil são chamados japoneses. Aí eles vêm para o Japão, aqui eles são brasileiros. Eu sou branquelão, né, com uma ascendência europeia, então não passo por isso, mas eu já ouvi de muitos amigos japoneses que falam, cara, eu ouvi minha vida inteira que eu era japa. Quando eu cheguei aqui, eles jogaram na minha cara que eu sou gaijin. Gaijin é uma gíria que é uma redução da palavra gaikokujin. Gaikokujin é um indivíduo do país estrangeiro. Quando você junta gaijin, fica a expressão o cara de fora. Aquele cara de fora, no Brasil a gente diria que é o gringo. Uhum. O cara tá 40 anos no Brasil, ô gringo, porque a gente está dizendo para ele, você não faz parte da gente. Então, esse gaijin. Então, aqui, muitos amigos meus que são descendentes, que têm cara de japonês, eles falaram, cara, é tão difícil, cara, porque eu chego no Brasil, agora o pessoal me chama de coreano, chinês e japonês. Aí eu vim aqui confiante que eu ia ter um lugar que era meu. Aí o pessoal olha pra minha cara e fala que eu sou o cara de fora porque eu não sou japa. Ele fala assim, é uma dor eterna. Eu não sofro essa dor, mas é muito comum, eu já ouvi de muitos amigos sobre isso. Então, essa dor precisa ser elaborada, precisa de ajuda, né? A pessoa precisa se encontrar, saber quem ela é, a identidade ser restaurada, senão ela vai ficar nessa dor, nessa tristeza. E a tristeza leva à ansiedade também, né? Ou a tristeza se transforma em raiva. E aí fica aquela pessoa mal-humorada, chorosa, reclamona, né?
Por quê? Porque a própria circunstância vai forçando ela a estar num vácuo, entende? No vazio, não é de um planeta nem do outro. Então está naquele espaço no vácuo, né? Espacial. Aqui no Japão também, acho que vocês estão há quase 3 meses aqui, vocês devem ter percebido, eu não sei como é as comunidades latinas, como os chilenos, argentinos, que são poucos, talvez seja diferente. Mas a comunidade brasileira, que é muito grande aqui no Japão, já foi de 430 mil, hoje é 220 mil mais ou menos. Só nessa cidade que a gente está aqui, acho que são mais de 10 mil. Então é muita gente. Então a galera consegue viver numa bolha. Tem gente que está aqui há 30 anos e não precisa falar japonês, que você tem hoje dentista com intérprete, você tem prefeitura com intérprete, hospital, táxi, Uber, qualquer coisa, tem intérprete. E vive uma manutenção desse não elaborar. Eu vou tentar me explicar. A gente vem... Teoricamente, você teria que se desapegar, porque o país ficou para trás, você vai passar um tempo fora. Muita gente veio para ficar 3 anos, como eu, está há 20. É a história mais comum. Você fala, quanto tempo você veio para ficar aqui? Todo mundo fala que veio para ficar 3, está 10, 15, 20, 25, 30. Ficou. Então tem um luto do país que eu deixei para trás, só que quando eu deixei esse país para trás, eu tinha sonhos, que se eu vim para ficar 3 anos e não voltei, quer dizer que esses sonhos não deram certo. Expectativa E aí você que nunca se perdeu. integra na comunidade. Porque você tenta esticar esse sonho, porque você está aqui para ficar 3 anos que viraram 20, mas na sua cabeça você está vivendo os 3 ainda, então você não elabora isso. Você não se integra, então você nunca pertence aqui, nunca pertence a lá, você não se desapega de um sonho que deu errado para tentar elaborar outro. Nesse cenário, que impressões que vocês têm? Porque eu estou falando de coisas que eu vejo as pessoas vivendo, eu vivo, já conversei muito sobre isso. Essa sensação de não estar, de esticar um sonho que não deu certo, de não aceitar que o plano morreu e eu tem que pensar outra coisa. Talvez vocês tenham ouvido muita gente que não paga aposentadoria, muita gente que não tem recurso guardado, muita gente que nem eu cheguei com 23, achando que eu ia voltar para o Brasil fazer uma faculdade antes do 30, estava tudo beleza, estou indo para os 50 daqui a pouco. E aí? Como é que fica a carreira? Como é que fica estudo? Né? Me lancei numa universidade, só falta entregar o TCC agora, porque eu queria antes dos 50 me formar, mas muita gente não consegue nem dar esse passo, acha que não vale a pena, e fica nesse limbo, que a pessoa nem é do Brasil, nem é daqui, nem enterra a história que tentou construir e deu errado, nem começa uma nova e vira... Como é que vocês têm percebido isso na comunidade? Assim, eu coloquei só um cenário geral, mas o que você vê? Quais são os problemas que vocês percebem nessa questão? Que caminhos há para a gente tentar sair dessa rodinha de hamster? Precisa de uma intervenção, né? Nós temos conversado bastante sobre um projeto de intervenção que a gente está construindo, né? Para dar uma esperança para essas pessoas. Por ejemplo, aquí va, por la proyección que se está dando, va a venir una población de jóvenes fuera del sistema educativo y fuera del sistema laboral, por las condiciones que se están dando. Ya hay jóvenes que están fuera del sistema educativo y del sistema laboral, porque es una falta de identidad. El joven no habla bien el portugués, tampoco habla bien el japonés, entonces es una disociación de identidad. No sé lo que soy. Allá en Brasil soy japonés y aquí en Japón soy brasileño, ¿no? Entonces eso también motiva un aislamiento social por la gran competitividad que existe acá. Recordemos que Japón está entre los segundo, tercero lugar en suicidio en jóvenes, ¿no? Y como te dije, la UNICEF decretó que el niño japonés es el niño más infeliz, motivado a que le cuesta establecer amistades. Entonces, a lo largo va a haber un costo emocional, un costo social y hasta un costo político debido a que hay que intervenir en las familias de los migrantes, ¿no? O prepararlos para la migração. Uma situação difícil. Essa questão de pessoas que estão fora do sistema e de que não falam bem o japonês, nem o seu idioma materno, é muito comum. Eu tenho amigos educadores que trabalham em projetos, por exemplo, tem um projeto aqui em Hamamatsu que eu acho muito legal, chama Projeto Chocho. É uma psicopedagoga, se não me engano, que desenvolve.
E ela fala, cara, é um problema, porque a pessoa ela não fala português o suficiente para se aprofundar em conhecimento e expressão, e ela não fala japonês o suficiente para se aprofundar em conhecimento e expressão. Então, ela não consegue se dedicar a nada profundamente, porque ela não tem idioma nem no português nem no japonês, e ela não consegue se expressar porque não tem vocabulário, porque não tem essa... Fica sempre naquela conversinha rasa, né? Vocês estão há 3 meses andando na comunidade e você percebe que as crianças, que nem o meu filho está aqui do lado, ele fala português. Pro dia a dia da casa, se for falar de ciências com ele, mesmo vocabulário bíblico ele não entende. Como na escola não tem vocabulário bíblico e a igreja é brasileira, ele não entende o que é, por exemplo, um pentateuco ou uma palavra difícil assim em japonês, porque não faz parte do vocabulário dele. E em português ele também não entende. E a gente fica nesse limbo, inclusive no contexto, né, dessas comunidades de fé, de como é que a gente explica a fé, porque você nunca consegue chegar num assunto sério. Como é que você vai falar de ética, direitos humanos, se eu não sei essas palavras em japonês para falar, e se eu falo em português, eles que falam japonês não entendem. É um problemão que a gente arrumou, e as igrejas têm enfrentado isso, porque a gente não sabe o que fazer, porque a pessoa que veio aqui trabalhou, poucos se dedicaram muito para o estudo de japonês, para chegar nesse nível. São poucos, todo mundo só preocupava em trabalhar bastante para ir embora logo. Né? E é um problemão que a gente arrumou aqui no Japão com isso. Sí, por ejemplo, la migración tiene un objetivo que es buscar mejores condiciones de vida, ¿no? El descendiente japonés viene a Japón a mejorar su calidad de vida, viene a trabajar y a trabajar mucho. Y en ese trabajar mucho descuida a los hijos, ¿no? Y eso también tiene un costo. Un costo es una consecuencia de ese trabajar mucho. El niño reclama la presencia paterna y materna, ¿no? Entonces, vengo a trabajar mejores condiciones de vida, pero estoy perdiendo a mi familia, ¿no? Ese es el costo, pierdo a mi familia. Y yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer con esos niños, adolescentes y jóvenes que tienen problemas a nivel del aprendizaje, con problemas de TDAH, con hiperactividad, con autismo? ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? ¿Cuáles serán las políticas de las iglesias, de la ONG en cuanto a eso, ¿no? Creo que hay que sumar esfuerzos entre todos y buscar una línea de intervenção a nível familiar, social e psicoemocional. Precisa de muita maturidade, né, para conseguir lidar com isso, né? Por exemplo, o meu filho, ele está no processo de diagnóstico, já foi diagnosticado como neurodivergente, mas ainda não sabe exatamente o que, né? Se suspeita de TDAH com aspectos de autismo ou TDAH com autismo leve. Aí, enquanto estou no processo para entender ele melhor, para ajudar ele, eu descobri que o neurodivergente da família sou eu, porque quanto mais estudo para ver como é que ele funciona, eu percebo que o jeito que o médico diz que ele funciona, esse sou eu. Né? Eu não tenho alguns traços de autismo que ele tem, mas de TDAH, o jeito que o cérebro funciona, a desatenção, a hiperatividade mental, o falar demais, né? Inclusive assim, meu jeito de lidar com tecnologia, com comunicação, veio desse negócio do hiperfoco, de cada hora estudo um negócio, eu mexo num monte de coisa sozinho. Mas isso é um desafio, né? Felizmente, tem uma equipe se levantando, pessoas profissionais do Brasil vindo para cá, e dentro da comunidade tem profissionais se especializando para tentar ajudar. Porque a realidade da comunidade mudou. Antes era um bando de gente de 20 e poucos anos que vinha para cá, trabalhava e ia embora. Hoje está cheio de gente com 40, 50, 60. Você acha brasileiros aí que chegaram para trabalhar com 50 e poucos, depois de 25 anos estão com quase 70, mais de 70. E os desafios têm mudado. Agora você vê na comunidade pessoas com Alzheimer, pessoas com mal de Parkinson, e famílias tendo que lidar, por exemplo, com a neurodivergência, que o diagnóstico está mais comum agora, como o autismo e o TDAH, além da depressão, ansiedade infantil, que é muito comum, que, né, é difícil para a gente aceitar, e para mim ainda é difícil de assimilar isso, você ter casos de crianças do Shogaku, que é idade até 11 anos, cometendo suicídio. Eu falei, cara, mas suicídio com 8, 9 anos de idade, tem relatos, e são vários. Que nem a taxa de suicídio no Japão está caindo já faz alguns anos.
se comparado ao histórico. La tasa de natalidad ha bajado. Também. Só que a proporção entre jovens e adultos, entre criança, adolescente, jovem e adulto que morre, apesar do número total estar caindo, a taxa infanto-juvenil de suicídio está aumentando dentro da taxa. Então está morrendo menos adultos, mas dentro desse número alto, o número de jovens está crescendo. Eu fico, cara, o que leva uma criança de 12 anos a estar sofrendo um negócio tão absurdo que escolhe pela não vida por ser o caminho mais fácil do que encarar a própria vida? E é muito triste. E é uma realidade comum, né? O bullying, né? Que é que eles chamam de IDME, é muito comum e faz parte da sociedade, né? No Brasil, você deve ter ouvido a expressão jeitinho brasileiro. O brasileiro, ele sempre tenta dar um jeito de ganhar e facilitar e ganhar alguma coisa em qualquer coisa. Pagar um pouco menos, levar uma coisinha a mais. E a gente se mete num monte de problema como brasileiro por causa disso. E a gente vive isso. E aqui no Japão, o bullying é estrutural. É o professor mais velho que faz bullying com o professor mais novo. É o pai que faz bullying com os filhos. É o irmão mais velho que faz com o mais novo. É o senpai, que é o veterano da escola, que judia dos mais novos. Se você tiver uma deficiência, seja mental ou física, você vai sofrer. Assim, faz parte do jeito da sociedade japonesa existir. E tudo isso vai deixando as suas marcas, né? E é bem complicado. Enfim, né? Esse é um cenário, né? Vocês, como psicólogos, já perceberam, eu acho, que não é um cenário fácil. Mas para a gente aterrizar esse bate-papo, eu queria pedir de vocês uma reflexão nesse sentido de: existem caminhos para a gente sair disso? Né? Que dica prática? Às vezes a pessoa não decidiu ainda por uma intervenção profissional com um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, mas que passos ela pode dar nesse momento a só? Eu comigo mesmo aqui, né? Você falou que se a gente perguntar o cérebro responde. O que a gente pode fazer para tentar se perceber e de repente chegar à conclusão de que eu preciso da ajuda profissional para sair do buraco onde eu me meti? Tem algum tipo de pergunta que a gente pode se fazer? Algum tipo de reflexão que eu devo fazer? Yo digo lo siguiente, ¿no? Tú necesitas ayuda terapéutica cuando se dan estos 4 elementos. Primer elemento es que no estoy bien conmigo mismo. Segundo elemento es que no estoy bien con quienes yo convivo. Tercer elemento, no estoy bien donde yo trabajo. Entonces, esos 3 elementos de malestar o de no sentirse bien conllevan a una asistencia psicoemocional, ¿no? Entonces, no estoy bien conmigo mismo, no me siento bien. En el trabajo donde yo estoy, eso va a generar una disrupción interna, una crisis interna, ¿no? Y lo que va a generar mal humor, sentimiento de rabia, de tristeza, que con el proceso del tiempo va a generar una patología. Entonces es necesario intervenir a tiempo en cuanto a esto. Y yo pienso que la iglesia, el factor espiritual es muy importante, el factor psicoespiritual. Ya eso se ha investigado y ha dado resultados, ¿no? La parte psicoespiritual es muy importante en la intervención humana, ya que somos cuerpo, somos físicos, somos emociones y también somos social. Entonces, estos 3 elementos tienen que ser tomados en cuenta. E você, senhorita, qual a sua palavra final em relação a esse... Como saímos desse buraco onde nos metemos? A primeira, eu penso, né, que a primeira coisa é saber onde eu estou. Eu estou num buraco. Aí é o caminho. Então, se eu sei aonde eu estou e não quero estar no lugar onde eu estou, então eu preciso de ajuda para sair. E aí vai depender de cada um buscar auxílio para sair, né? Me alegra você ter dito que já está tendo aqui no Japão algumas pessoas que estão fazendo uma intervenção, né? De alguma forma. Isso me alegrou, porque eu não sabia disso. Sim, tem ONGs, por exemplo, uma das parceiras aqui do meu projeto com podcast é uma ONG chamada Projeto Tsuru. Uhum. ONG não, né? É um grupo de terapeutas, tem psicólogos, psicólogas, nutricionista, fonoaudiólogo, e eles são um braço de uma ONG chamada SOS Mamães no Japão. Uau, é uma ONG que trabalha bom. ajudando mulheres, inclusive intervindo com auxílio quando é caso de violência doméstica,
violência infantil, abuso. Então eles ajudam, uma ONG de mulheres, ajudando mulheres. E eles abriram esse braço de cuidado psicológico. Então tem os psicólogos brasileiros que falam português, alguns são bilíngues, trilíngues, tem gente que fala italiano, espanhol, assim, tem vários profissionais e eles fazem essa ajuda. Mas assim, essa é uma das iniciativas. Tem iniciativas ligadas ao consulado, ligadas à embaixada e tem educadores, gente que está vindo para cá para atuar como psicopedagogo, para atuar como educador em interação de desenvolvimento socioemocional. Então não são muitas, mas tem iniciativas que têm ajudado a comunidade nesse sentido. Mas acho que a demanda é muito grande. E Mas aí acaba não dando conta. Né? Isso me alegra, sabe? É o início, né? Então, sabendo disso, informando as pessoas que estão te ouvindo, né? Estão nos ouvindo aqui, que tem essas pessoas que podem ajudar e eles podem canalizar também essas pessoas para o lugar certo, né? De apoio. Então, a primeira coisa é: eu preciso de ajuda. Eu estou no fundo do poço. E reconhecer. Então, quando eu reconheço onde eu estou, é mais fácil sair. Por curiosidade, vocês têm um site, página do Facebook ou do Instagram, onde as pessoas podem conhecer mais o trabalho de vocês? Sim, tem o Instagram Psico Rosa Cardoso. E Dante Quintana também tem. E a parte no Face. No, yo quisiera finalizar, ¿no?, valorando también al migrante, ¿no? Creo que tiene resiliencia, tiene fuerza, tiene motivación al logro, el hecho de estar acá, que no es fácil, ¿no? Pero yo también voy a decir algo, yo creo que va a llegar un momento en la historia donde alguien va a unificar esta población de brasileños japoneses con japoneses, ¿no? Va a llegar un momento en que un hombre se va a levantar aquí, un político, un escritor, alguien de influencia y va a unir porque es el mismo pueblo, es el mismo ADN, ¿no? Es la misma raza, la misma ADN genético, ¿no? Sí. En cuanto, yo creo que eso va a ser historia, ¿no? Dentro de muchos pocos años va a existir eso. Bueno, gracias por tu programa. Espero tener una copia. Saludo a la gente de habla hispana. Bendiciones para todos ustedes. Amém, legal. Obrigado, gente. Muito bem, voltando aqui rapidinho para me despedir. Obrigado, Dante, obrigado, Rosa, pelo tempo e pelo bate-papo, foi muito agradável. E você, ouvinte, não se esqueça, Instagram, @nabecastjp, YouTube, @nabecastjp, LinkedIn e TikTok, procure por Carlinhos Villaronga. E não se esqueça de que eu tô com as inscrições para o curso de Canva e de vídeo curto aberto, tá? Então dá uma conferidinha aqui na descrição ou no link da bio para você ficar por dentro e não perder a oportunidade. É isso, espero você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara! Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.